Aleluia, graças a Deus que nos dá vitória, amém, irmãos? Você pode aplaudir Jesus bem forte e glorificar o nome dele. Aleluia, aleluia. Nós estamos num dia muito especial. Eu creio que hoje para nós é um dia profético em relação à sua vida como igreja, porque Deus tem propósitos que às vezes nós desconhecemos, mas pelo discernimento nós entendemos que é profético essa abertura aqui. Aleluia, não é por acaso. Ah, pastor, mas está interminada ainda a construção, ainda não terminamos, mas é profético, amém? E nós vamos ser, eu queria pedir aí com você, com muito carinho, nós vamos, os diáconos estão aqui para nos servir, e servir a igreja do Senhor, e nós também, amém? Então nós nos servimos mutuamente, amém? O que eu queria com você? As cadeiras vão ser colocadas no lugar certo. Eu gostaria que você não tirasse nenhuma de lugar. Ninguém tirar nenhuma. Deixa no lugar que está. Escolhe o lugar para você sentar e senta nela. Por que, pastor? Porque quando nós tiver as poltronas, você vai carregar ela para o canto, para lá? Não vai. Então vamos nos disciplinar e deixar na ordem. Quero pedir com muito carinho e respeito. Eu sei que às vezes nós queremos sentar. A parede aí, ela vai ficar como corredor, que nós vamos lotar de cadeira aqui até a tampa. Esse aqui, irmão, vai ficar um atrás do outro assim. Você vai vir para aqui para ficar espremido assim, ó. E glorificando. Aqui é para caber 2.500 pessoas sentadas aqui em cima. Eu vou colocar micro cadeira, para você ficar bem apertado mesmo, para você não ficar sentado, só glorificar e pular. Aleluia. É assim, para a glória de Deus, amém? Quem quer conforto tem que ir na sua casa, compra um sofá de 4x12 e deita nele, tranquilo, pula. Aqui na igreja é lugar de nós adorar, amém? E a adoração, presta atenção, a adoração é sacrificioso. Você sabia que adorar é sacrifício? É. Adorar é render-se. Render-se. Nós não gostamos de ser rendidos. Quem gosta de ser rendido aqui? Ninguém. Nós queremos render as pessoas, mas ser rendido não. Então a adoração é sacrifício. A adoração, ele exige de nós abnegação. A adoração exige de nós muitas coisas que nós não gostamos. Por exemplo, dá um glória. Às vezes eu não quero. Você não está aqui para querer, não. Você nasceu para glorificar e adorar a Deus, querendo ou não. Amém? Aleluia. Por isso que é difícil ser um adorador verdadeiro. Deus, irmãos, Deus, Ele não te pergunta como você... e você quer me adorar? Não, Ele diz, você tem que me adorar, você deve me adorar. Eu sou digno de honra, de louvor, de adoração. Ele diz que é digno. Olha que coisa até intrigante, né? Mas Deus fala, eu sou digno, e se você é verdadeiro adorador, você me adora em espírito e em verdade, não é faz de conta. Isso é temor. É o título da nossa mensagem hoje. Olha lá, temor, a base da confiança. Quem confia em Deus aqui, levante a mão. Deixa eu olhar bem, não, pode mandar, eu quero olhar bem para você. Quem confia em Deus aqui, então você teme a Deus. Não tem como, é impossível eu dizer que temo a Deus se eu não confio nele. É impossível. Olha que coisa difícil, pastor. Tem hora que a gente vulnerabiliza. Não, há momentos, mas você continua confiante. Você continua crendo que Ele cumprirá na sua vida tudo o que Ele prometeu na palavra dEle. Senão nós somos dos mais frustrados dos homens na face da terra. Nós não vivemos frustração, irmãos. Nós não podemos viver frustração. Nós temos que viver confiante na fé. Na fé. Não são os homens que ditam o nosso futuro. O nosso futuro está escrito em Deus. E nós viveremos ele com abundância. Não é futuro da eternidade, não. Para aí, não quero... Você está vivo, fala, eu estou vivo. Fala assim, eu estou vivo.
Eu estou na terra. Eu ainda sou carne e osso. E eu vou viver na terra a abundância de vida. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Irmão, tem gente que só quer viver bênção lá no céu. Para com isso. Eu quero continuar vivendo bênção. Pode assentar. Presta atenção. Eu não quero ter um contraste de vida. Não. Até mesmo porque cristão verdadeiro não morre. Ele passa de uma vida para outra. Quem está aqui diz amém. Agora, se você está morto, aí você não vai passar, porque Deus não é pai de morto, é pai de vivo. Aí começa a complicar. Deus ama todos os homens, os vivos e os mortos, espiritualmente falando. Mas Ele não é pai de morto, Ele é pai de vivo. Ele diz para todos os profetas, diz, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Ele não disse, eu fui Deus de Abraão. Por quê? Porque Abraão está vivo, Isaac está vivo, Jacó está vivo, e quem está vivo permanece com Deus aqui e na eternidade. Então, se você está morto aqui, você não terá eternidade com Deus. Você já morreu eternamente. Você está condenado. Você não vai ser. Já está. Quem não está com Cristo está condenado. Está no inferno aqui e vai continuar no inferno na eternidade. Só que lá vai ser um pouquinho pior. E quem está com Deus aqui, já vive a abundância de vida, já vive a alegria e vai continuar no êxtase, no ápice de toda a plenitude, alegria, prazer, gozo com Deus eternamente para a glória de Deus. Aleluia! Mas precisamos o quê? Temer a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 2:11, capítulo 11, versículo 2 e 3. Irmãos, temer a Deus é privilegioso, é glorioso. Olha aí, Isaías 11:2. E repousará sobre ele. Sobre quem? Essa palavra é profética. Essa palavra é uma palavra profética. Quem é ele ali? Jesus. Você. Eu, nós, a igreja. E repousará sobre a igreja o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vamos, versículo 3. E deleitar-se-á. Essa palavra é muito complexa, é muito abrangente, redundante. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a sua vista. Olha lá, os seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Olha que palavra muito forte. Aqui está falando de Jesus, o Messias. Aqui está falando de Jesus. Mas é de Jesus, pastor, não está falando de mim. Pois é, mas eu quero que você entenda que Jesus foi para o alto e ele mandou o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, o Espírito Convencedor, que mora aí dentro de mim. Presta atenção, só para você entender que essa palavra é para você. E Jesus disse, eu vou para o Pai, vou mandar o Espírito, e vocês não ficarão órfãos. E a partir de Antioquia, chamaram-nos de quê? Cristãos. Representante de Deus com menor poder e menor autoridade que Jesus, porque ele é absoluto, ele é Deus. Mas na terra, nós exercemos o mesmo poder, a mesma autoridade de Jesus, amém? Aleluia! Aqui está, é profético.
falando do Messias, mas aqui é a igreja do Senhor hoje. Porque nós somos representantes de Deus na terra. Diz que nós somos o quê? Embaixadores. Então eu quero dizer para você, onde você pisa é embaixada celestial. Aleluia! Onde você toca os pés é reino de Deus. Onde você vai é reino de Deus. O que você fala é a língua real. Aleluia! Por isso você não fala palavrão. Você não fala merda. Você não fala. Nunca vi um rei falar isso. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Um rei falar palavrão. Rei não fala palavrão. Rei fala com uma diligência. Fala com, na verdade, uma mente polida. Um rei, ele tem um nível diferente. Ele tem um intelecto superior. Eu nunca vi a rainha da Inglaterra falar besteira. Quem já ouviu um rei falar besteira? Quem já ouviu? Levanta sua mão. Eu nunca vi, nem no nosso tempo. Aí você é rei, você é da família real, ainda está falando bobagem? Eu não acredito, aqui não tem, mas eu vi falar que tem lugar que gente fala bobagem. Irmãos, isso é que nós não entendemos. Isso é que a gente não entende. Porque nós achamos que não somos nada. Não somos ninguém na terra. Somos mais um numa multidão. Eu quero dizer para você que Deus não te escolheu para ser mais um. Deus te escolheu para fazer a diferença. Nome de Jesus. Vamos viver isso. Temer não é ter medo. Deus não é carrasco, Deus é pai e te ama. Deus é pai e te ama de maneira sobrenatural. Na verdade, é complexo entender esse amor. E aqui, Isaías, que é o profeta messiânico, o livro de Isaías foi escrito com 66 capítulos. Presta atenção. O livro de Isaías, ele é na verdade, nós falamos que é o 5º evangelho. Ele fala de Jesus. Mas o livro de Isaías, do capítulo 1 até o 66, ele narra todo o evangelho. E tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Não é por acaso. Isaías é considerado o profeta que bradou a vinda clara, a vinda límpida de Jesus Cristo. E aqui está ele dizendo. Ele estava falando aqui para alguns religiosos que estava julgando segundo os olhos, estava ouvindo pessoas e saindo da direção de Deus. Eu sei que isso não acontece às vezes por aqui, mas muitos de nós podemos estar entrando nessa vibe, como se diz aí, os online. Estamos entrando em caminhos de morte e destruição, sendo que está disponível para nós grandes coisas. Por isso, amado, temor é um ato ou estado de temer, sentimento de respeito, sentimento de reverência. Isso é temor, não é medo. As pessoas dizem, eu estou com medo de Deus. Deus não precisa medo de Deus. Se nós fôssemos... Sabe por que nós não temos medo? Porque se nós tivéssemos medo, nós não saíamos da linha. E se Deus fosse tão carrasco assim, creio que nem o pregador estaria aqui. Nós precisamos entender isso. Deus, ele nos ama, porém, ele trabalha de uma maneira única. Ele não tem 2 métodos. Ele não tem 2 pesos. Ele não tem duas medidas. Ele não tem 2 balanças. Deus, ele é singular em
todos os atos. Ele é específico. Ele trata você como você é. Ele te fez de uma forma tão linda que os seus parafusos não servem para ninguém. É tipo uma criação única. Se desmontar você, algumas peças podem servir, mas não todas. Porque são parecidos, mas igual nunca. Não foi fabricado em série. Deus fez com exclusividade. Por isso, o temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã. Nós somos cristãos em Jesus. Segundo o previsto no livro de Hebreus, que diz assim, ó, por isso, olha bem, recebendo nós um reino. Olha aqui, Hebreus, lá no Novo Testamento. Um reino quê? Inabalável. Meu Deus, por que um reino inabalável? Porque o rei é inabalável. Não tem reino inabalável se o rei é frouxo, se o rei é vulnerável. Não tem. O que o Senhor está falando aqui, essa carta aos Hebreus, está dizendo que o reino é inabalável porque tem um comando inabalável. Quem comanda a sua vida? É inabalável. Você é inabalável. Você é inquebrável. Você é forte. Você é poderoso. Você pode todas as coisas. Porque o seu rei é inabalável. O reino do seu rei é inabalável. Nem o inferno, nem o mundo, ninguém pode abalá-lo. Porque ele é firmado na rocha eternal, Jesus, o Filho de Deus. E por que nós nos fragilizamos tanto, irmãos? Meu Deus, irmão, preste atenção nisso, vamos viver essa realidade. Isso não é uma ficção, isso não é uma palavra motivacional, não. Isso é palavra de Deus. Isso não é uma palavra de alta ajuda, não. Isso é a ajuda do alto para nós. Nós precisamos entender e viver essa realidade para que não sejamos flexíveis em momentos que precisamos ser inabaláveis. Porque a pressão é grande. Estamos vivendo uma pressão muito grande. Espiritual no Brasil. Política. Econômica. Social. Uma pressão jamais vista. Não sei se você está percebendo. Hoje, o meu interior tremeu. E olha que fazia muitos anos que eu não sentia uma angústia que eu senti hoje. Estava orando pelo Brasil. Eu sei que Deus está permitindo isso para que nós possamos verdadeiramente clamar. Mas estamos vivendo uma pressão espiritual jamais vista. E não pensa que é brincadeira. Nós precisamos verdadeiramente colocarmos de joelhos. Porque estamos vivendo momentos complexos. Mas eu quero dizer para você, jamais Deus será frustrado. Aleluia! Deus não se frustra. Ele tem os planos dele. E nós precisamos vivê-los com intensidade. Vivê-los realmente, não basta falarmos. Temer a Deus é corresponder a Ele mediante profundo respeito, confiança, obediência e adoração. Eu quero falar, quem teme a Deus, respeita a Deus. Quem teme a Deus, respeita o próximo. Quem teme a Deus, respeita a si mesmo.
Irmãos, sabia que o mais difícil é você respeitar a si mesmo? Às vezes nós não nos respeitamos. Como pastor, as suas atitudes contra você mesma, quando você mesmo, é falta de respeito consigo mesma, consigo mesmo. Se você não se respeita, você não respeita ninguém. Você não respeita ninguém. É muito sério isso. Não, pastor, eu não me respeito, mas eu respeito as pessoas. Equivoca-se assim quem pensa. Não respeita. Há tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa no gabinete. E essa pessoa começou a conversar comigo. E eu olhando para essa pessoa. Aí ela foi falando muitas coisas lindas. De repente ela caiu em si e disse: na verdade, não é nada disso que eu estou falando. Porque as minhas atitudes não correspondem. Eu disse: eu não falei nada. Disse: não, mas eu estou falando. Falei: é uma questão da seu próprio conceito. Porque não adianta você falar se você não tem testemunho. Todo mundo pode ouvir. Mas você tem testemunho para dizer que você respeita? Respeitar as pessoas, independente de certo ou errado. A questão é essa. Quando nós tivemos os problemas aqui, muitas pessoas faltou com respeito terrível com Deus, com o pastor da igreja e com os irmãos da igreja. E eu pensando aqui comigo, sinceramente, eu ficava assustado de ver tanta falta de respeito com as autoridades. Irmãos, eu quero dizer para você que a igreja, ela é de Deus. Tudo que você faz que prejudica a igreja, você está prejudicando, você está tocando em Deus. Você não está ferindo só o irmão. Primeiro você já tocou na cabeça. Conversas, analogias pessoais, julgamentos. Ali, ele não julga, segundo o quê? Os seus olhos. Não. E nem segundo os seus ouvidos. O que ele está dizendo? Ele não julga pelo que vê, mas pelo que Deus vê e mostra. Ele não julga pelo que ouve, mas o que ele ouve de Deus e discerne para tirar uma conclusão. Quanto nós somos precipitados, né? Nós, às vezes, observamos qualquer movimento, nós já começamos a dar nomes, nós começamos a conceituar, nós começamos a falar tanta loucura. Então, irmão, respeita. Em Provérbios 14, 2 diz assim: o que anda na retidão, teme ao Senhor. Olha bem, mas o que se desvia de seus caminhos, o despreza. O que anda com respeito, ele teme. Ele tem temor. Mas o que se desvia de seus caminhos, o quê? Despreza ele. Nós precisamos analisar isso. Você tem respeitado Deus ou você tem desprezado Deus? Não, pastor, eu nunca vou desprezar Deus. Eu sei que você não vai falar isso, mas as suas atitudes, elas falam por você mesmo. Nós precisamos estar atentos, porque veja bem, no amor não há medo. Respeito não é medo. Não, você respeita o seu pai, você não tem medo do seu pai. Quem tem medo está totalmente sendo educado de uma forma totalmente diferenciada. Deus não quer que você tenha medo dele. Nem seu pai quer que você tenha medo, porque o medo, ele nos leva a fazer escondido. Porque nós temos medo, às vezes, só da presença, mas não temos temor, que é na ausência. O respeito é na ausência. É honrar. Quem respeita, honra. Quem respeita,
independente do lugar, da distância, ele continua tendo um comportamento invejável, um comportamento lícito, um comportamento puro, um comportamento adorável. Isso é quem respeita. E aí nós observamos aí 1 João 4,18, diz assim, ó, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o quê? Todo medo. Ai, meu irmão, olha como que é lindo. O perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena. Olha que escravidão. Quem vive aqui, ó, quem vive o medo, ele tem medo do inferno, ele tem medo da dor do inferno, mas ele não tem respeito a Deus. Ele tem medo da consequência. Ele não tem prazer na obediência. E aí, continuando aqui, para nós encerrar essa parte do respeito, diz assim, ó. Medo é a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Meu Deus do céu, olha. Quem tem medo não vive o amor. Vive o medo. E é verdade. É uma realidade, a Bíblia diz, eu sei que é isso. Tem gente que tem medo de amar o próximo, porque tem medo de ser ferido. Você já, quem já falou isso? Eu não vou me doar tanto, porque eu posso ser ferido, eu vou dar uma equilibrada. Quem já disse isso? Eu também já disse. Não vou me entregar de vez, vou dar uma equilibrada nisso. Até parece que nós vamos dosar isso, né, irmãos? Isso é um erro, isso é uma ilusão nossa mesma. Nós temos essas ilusões, né? Não adianta. Quando você percebe, você já está, como se diz, de joelhos, né? Não é assim? Aí você fala, não é bem assim, mas quando acontece, aí a coisa pega, não é verdade? Mas Deus quer que você lança de cabeça no amor. Porque o amor, ele é a base de tudo. Nós não temos que ter medo de amar ninguém. Porque o amor é respeitoso. O amor não se vangloria. O amor não se porta inconvenientemente. Não se exaspera. Não, o amor é lindo. O amor não mexe, o amor, ele doa, ele tudo pode, o amor tudo crê, tudo espera. Esse é o amor que nós precisamos viver. Não é um sentimento, é a essência da vida. Às vezes nós sentimos muitas coisas, mas não liga com isso não. Seus sentimentos, eles vêm e vão e você continua amando. Amém? Aleluia. Não importa. O amor, ele independe de atitudes. Ele não depende de querer ou não querer, de vontades. Ele não depende disso. Imagina se Deus nos amasse quando nós praticássemos só o bem. Tinha gente que ainda não tinha experimentado o amor até hoje. Porque Ele ama quem pratica o mal. Ele ama quem odeia. Esse é o amor de Deus. Esse amor que nós precisamos viver. E não é fácil viver esse amor, porque ele é contraditório ao nosso sentimento, às vezes. Nem sempre, né? Então nós vamos viver esse amor aí, amém? Temer, uma das coisas que realmente nos traz o temor, que é essa confiança, sabe o que é, irmãos? O temor de Deus é a base do quê? Da confiança. Então a confiança, quem confia em Deus? Ela é necessária, é o segundo ponto. Eu preciso respeitar, eu preciso confiar, senão eu não temo. Eu preciso confiar. A Bíblia diz em Jeremias, o profeta chorão, que sofreu demais Jeremias, nós sabemos. Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias. Um profeta que viveu um caos, um momento difícil, complexo. Mas ele não desistiu, viu, irmãos? Ele foi um profeta que sofreu
ameaças, foi surrado, foi jogado, foi pisoteado, foi escarnecido, chorava pelo povo, e o povo rejeitando ele, e ele chorando pelo povo. Deus, esse povo, Deus, o Senhor não ama, Deus, mas Deus falava, assim diz o Senhor, e vinha só pauleira, porque o povo estava difícil. Mas Jeremias diz lá no capítulo 17, diz assim, ó, bendito o homem que confia no Senhor. Confiar, porque nós cremos em Deus, todo cristão crê em Deus, mas nem todo cristão confia em Deus. Nós não confiamos, irmão. Sabe o que é confiar? É depositar o maior bem seu nas mãos dessa pessoa. Isso é confiar. Por exemplo, se você tem aí uma fortuna de $1 bilhão, você aí, alguém funda um banco. Fundou agora um banco, aí tem um banco, o Banco Esperança. E o Banco Esperança te dá, fala, eu vou pagar para você 2% ao mês, pode depositar. Você vai depositar lá? Por quê? Porque você não confia. Você não confia. Fala, não, esse banco não é confiável. Eu tenho um valor significativo e eu não vou depositar ali. Porque não é confiável. É recente, eu não sei os lastros, não sei a política do banco. Eu preciso de uma instituição com um know-how maior, um histórico verdadeiro, uma base melhor, um fundamento inabalável. O que é o fundamento inabalável de uma instituição financeira? Ouro. Tem lastro, tem garantias, tem avalistas. Aí eu confio. Por que Deus fez tudo o que tinha que ser feito? Se fez carne, habitou entre os homens e morreu morte de cruz, foi sepultado, foi no inferno, resgatou tudo que nós tínhamos entregado a nossa fortuna a um credor corrupto. Nós entregamos toda a nossa herança a um credor corrupto, enganoso, mentiroso. Nós estávamos perdidos. Nós tínhamos perdido tudo. Mas Deus, Ele levantou do trono e disse, eu vou resgatar. Eu vou dar aos meus tudo o que eu prometi, porque eles entregaram. Deus restituiu a nós, irmãos. Presta atenção. E o histórico de Deus é esse. Hoje Deus, Ele fala, eu tenho base para você me confiar em mim. Deus diz, eu sou a instituição universal que não falha. O meu reino é inabalável. O meu reino, deposita no meu reino tudo, inclusive a própria vida. Porque eu tenho lastro, eu tenho testemunho, eu paguei o preço, eu demonstrei o quanto de valor você tem e o quanto eu o valorizo. É lastro, é garantia. Ele pagou isso. E às vezes nós não confiamos em Deus, nem 10% do que Ele te dá. Isso é uma loucura, irmão, se nós for pensar. Nós colocamos em dinheiro, né, valor, achamos, meu dízimo, a minha oferta. Onde que está indo o meu dinheiro? Não preocupa com isso. Pergunta, onde está colocada a sua vida? Quanto vale a sua vida? Quanto vale você? Nós precisamos parar, porque, irmãos, se nós não confiamos em Deus, as mínimas coisas, como vão confiar a vida? Aí é hipocrisia. Às vezes nós falamos que confiamos e não confiamos. E quem confia, teme.
Quem teme, confia. Nós precisamos mudar de atitude de fato, irmãos. Deus nos separou para que vivamos de fato esse evangelho. E eu preciso que você me ajude, e eu preciso de ajudar você. Nós precisamos de nos ajudar. Não basta fazer parte de uma igreja. Nós precisamos ser reino. Nós precisamos ser reino. Deus está nos preparando para a vinda dele. Jesus está às portas. E nós vamos subir para a glória de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Nós vamos para a glória, sim. Mas nós temos que viver aqui a glória. É uma passagem, não é uma mudança. Eu passo da vida física para a vida eterna. A vida de Deus para a eternidade com Deus. Que nós vivemos a vida de Deus. Por isso nós precisamos entender que Jesus é o único mediador que me tira da vida biológica com Deus para a vida eterna com Deus. Ele é a única passagem. Por isso nós precisamos confiar. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Aleluia. Está em Jeremias 17, 7. Provérbios 14, 26 diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Aleluia. Irmão, refúgio é o quê? Refúgio é descanso. Refúgio é proteção. Refúgio é provisão. Não precisa temer, Deus já te deu tudo o que você precisa e vai te dar tudo que você precisará. Amém? Ele cumpre. Aleluia. Terceiro ponto: quem teme, confia. Quem teme, respeita. Quem teme, obedece. Muitas pessoas não obedecem e dizem: eu temo a Deus, eu confio em Deus, eu respeito Deus. Como? Se você dá ordem para o seu filho, preste atenção. Fala para ele: meu filho, não faça isso. Ele faz. Ele teme você? Não. Não teme. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quem não teme Deus é o quê? Tolo. É uma palavra forte, mas é verdade. Quem não teme a Deus é insensato. O que é insensato? Sem senso. Não tem equilíbrio. É desequilibrado mentalmente. Fazem as coisas pela empolgação, pela euforia, mas não pela razão e a consciência. Ele é sem senso. Insensatez, atitude sem um pensamento normal, equilibrado. Você não é isso. Nós obedecemos. A palavra de Deus é munida de orientações a respeito da obediência, irmãos. Deus diz que melhor é obedecer. Quando Saul faz uma besteira, não cumpre o mandado profético de Deus, Samuel chega e diz: Saul, Deus não tem prazer em holocaustos, em sacrifício de animais, Saul. Mais importa obedecer a ele, Saul. Saul era rei de Israel. Olha a exortação, a reprimenda que houve naquele dia contra o rei. Disse: Saul, você agiu loucamente. Deus não tem prazer em sacrifício, mas sim em obediência. Diga para o seu irmão: melhor obedecer que sacrificar. Irmãos,
Às vezes nós queremos sacrificar, porque nós temos na nossa mente religiosa que a dor me traz benefício. Eu quero dizer para você que nada vamos conquistar sem pagar um preço. Isso é bíblico, mas não é a dor que me traz o sacrifício, é a minha obediência, ainda que doa, que me traz os benefícios. Aleluia! É a dor que ainda eu sinta, me traz os benefícios, mas através da obediência. Obediência. Obedeça, meu irmão. Obedeça. Olha que o homem mais famoso da Bíblia, um dos homens mais sábios da Bíblia, um dos homens mais ricos da Bíblia, um dos homens mais poderosos da Bíblia, Rei Salomão, escreve, preste atenção. Ele disse, Salomão, ele disse, está escrito em Eclesiastes, ele disse que tudo com meus olhos viram, todos que viram, tudo com meus olhos enxergaram, isso eu tive. Tudo com meu coração desejou, eu possuí. Você imaginou a grandeza disso? Eu nunca ouvi ninguém falar isso até hoje. Eu sei que eu sou um menino novinho, de 60. Mas eu nunca ouvi ninguém falar no nosso tempo isso. Eu não ouvi ainda. Salomão disse para todo mundo e está dizendo para nós hoje. Mas olha o que Salomão diz. A conclusão de Salomão. No final da sua vida, ele disse assim, Eclesiastes 12:13. De tudo, fala assim para o seu irmão, tudo. Dá uma olhada para ele de novo, fala tudo. Salomão dizendo, de tudo que se tem ouvido. Irmãos, ele está dizendo aqui, não é na época dele. Ele está dizendo de Adão até o arrebatamento, até a consumação do século. Ele está dizendo o quê? Tudo! A Bíblia, ela não é temporal, é atemporal, não tem tempo. Aqui não está dizendo nenhum momento cronológico. Aqui está dizendo, tudo é tudo, desde Adão até a consumação do século, do trono branco, que vai ser o julgamento dos ímpios para a condenação eterna, depois dos 1000 anos que Jesus vai reinar na terra. Ele está dizendo tudo, o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Está falando de temor. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aleluia! Temor a Deus é dever, não é uma obrigação, mas é dever. Quem não obedece, não teme. E quem não teme, não tem parte com Deus. Quem não tem parte com Deus, vai ter que ter parte com Satanás. Porque ou você vai morar no reino de Deus, ou no reino das trevas. É você que decide. É você que decide. Atos 10:36 diz assim, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Obedeça. Obedeça. A obediência nos leva à santificação, paulatinamente e ascendentemente. Nós precisamos buscar essa santificação, pois sem a mesma ninguém verá o Senhor. Aleluia. E para nós encerrar, quem teme a Deus, adora a Deus. Aleluia. Quem adora o Senhor aí? Dá um glória aí. Ô glória. Nós adoramos, irmão. A adoração para nós não é um momento, é estilo de vida.
A adoração para nós está intrínseco no nosso ser. Nós vivemos adoração com música, com palavras, com atitudes, com pensamentos, com ideologias, com conceitos. Tudo nós adoramos a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, com todo o nosso ser. É pleno. A adoração, ela é necessária. Diz o salmista: todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome. Aleluia. Salmo 66, 4. É imperativo. O que é imperativo? É uma ordem universal. É uma ordem universal que todos os homens devem adorar a Deus. É imperativo que todos nós o adoremos. Ele é digno de adoração. O Senhor é digno de toda adoração e louvor. Somente a Ele devemos prestar cultos de louvor e adoração. Apocalipse 5,13 diz assim: e ouvi toda a... Olha, irmãos, olha que a grandiosidade desse versículo. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar. Olha a grandeza. Todo o universo. Está dizendo todo o universo e todas as coisas que neles há. Tudo que há no universo. Tudo, diz a Bíblia, ele ouviu dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Aleluia. Você pode aplaudir esse Jesus? É a Ele, irmãos. É absoluto, é pleno, nos céus, na terra, debaixo da terra, nos mares, em todos os lugares onde há uma criatura, eles reconhecem a soberania de Deus e o adoram. É muito forte. Você pensa, como que uma barata adora a Deus? Ela reverencia a Deus. Como que um mosquito adora a Deus? Eles reverenciam a Deus e eles sabem quem Deus é. E eles não ultrapassam os limites. Nós, de toda a criação, nós somos a única criatura que temos a consciência da nossa existência. E às vezes nós não adoramos a Deus. É muito forte isso. Fomos criados para louvor e glória do nome, para o nome dele. E às vezes nós repudiamos Deus com as nossas atitudes. Mas quem teme, eu quero dizer para você, respeita. Quem teme, confia. Quem teme, obedece. Quem teme, adora. Aleluia. Eu quero concluir dizendo, e fazendo aqui 2 perguntas para você. Como tem sido a sua vida nestes termos relatados hoje nesta reunião, neste culto? A sua vida está em harmonia nestes tópicos mencionados aqui acima? Que eu mencionei? Você tem tido temor a Deus? Temor a Deus de maneira que numa ceia, você em pecado, você não sobe no altar. Uma vez uma irmã, eu já contei isso aqui uma vez, uma irmã, ela estava chateada comigo, e eu não sabia
Eu não sabia mesmo, nem o porquê. E essa irmã, ela arrumava a ceia, a mesa da ceia. As toalhas não eram de linho egípcio, não era de seda importada. A mesa não era de mármore e nem de um fino produto. Era coisa simples. Nós usávamos ainda aqueles copinhos de plástico para servir o vinho. Nós ainda pegávamos o pão sovado e até cortávamos o pão. Fazíamos com muito capricho, de maneira totalmente equivocada. O pão não se corta, se rasga, como nós fazemos hoje. Nós fomos aprendendo. E essa irmã, ela veio com muito entusiasmo arrumar a ceia. E colocar a mesa aqui, porque era pesada a mesa. E quando ela foi tocar nas coisas de Deus, Deus disse para ela claramente: não toque nas minhas coisas sem acertar com meu ungido. Ela levou um susto e entrou em desespero e choro. E saiu me procurando. Onde que eu estava, e ela me achou. Disse: pastor, eu preciso pedir perdão para o senhor, porque eu estou chateado com o senhor. E eu falei para uma pessoa que eu estava chateado, e eu não vim falar com o senhor. E eu fui agora lá, estava lá na igreja. A igreja era aqui mesmo, só que era virada para ali. E eu fui tocar nas coisas da ceia. Deus falou para mim vir aqui pedir perdão e te perdoar, porque eu não posso tocar ali nas coisas dele. Falou em lágrimas. Irmãos, é simples, era uma toalhinha feia, humanamente falando, você está entendendo? Era coisa simples, mas não é aí que está o valor. O que está, onde que está o valor, é no propósito e na consagração a Deus. As coisas de Deus, por mais simples que sejam, nós devemos temer. Como o altar, as cadeiras, o prédio, isso aqui não vai para a eternidade, mas é de Deus. As coisas de Deus precisam ser cuidadas, irmãos. Nós não podemos, eu falo às vezes, irmãos, você joga um lixo na casa de Deus, isso é falta de temor, é falta de respeito, é falta de ser obediente, é muito sério, tocando de qualquer jeito. Não, aqui, irmãos, quando você entra nesse tempo, você não está entrando na sua casa. Nós precisamos resgatar esse temor. Não é reverenciar a parede, não. Não é ficar aqui adorando o púlpito, não. As coisas, os instrumentos, isso é consagrado a Deus. Você pegar um microfone para cantar e não está bem, Deus fulminantemente pode te matar. Literalmente tem acontecido mortes, pastores pregando e morrendo no altar, pessoas morrendo no altar, porque zombam de Deus. Que a misericórdia de Deus seja sobre nossa vida, irmãos. Nós precisamos temer a Deus, parar de brincar com coisas sérias. Essa palavra é muito forte, irmão, é muito séria para nós. Nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos brincando de pregar a palavrinha, a palavra de Deus, e muito mais teme eu pregar uma palavra dessa. Hoje as minhas entranhas tremeu, e você começamos hoje aqui uma reunião, você viu o mover de Deus. Deus está aqui. Deus está na sua vida, Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, irmão.
Não brinque, Deus é Deus. Alegre-se, mas não seja leviano. Não seja leviana. Não brinque com coisas sérias. Porque o temor de Deus é a base da nossa confiança. E se nós confiamos, nós tememos e depositamos nele todas as nossas riquezas. A vida, que é o maior patrimônio que nós temos. Amém? Aleluia. Ouça bem. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Salmo 19:9. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios 10:27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Nós precisamos, irmãos, de viver uma vida plena, uma vida diferenciada. Teme a Deus e viveremos uma vida sólida, pautada nas bênçãos do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com você.